E aí, pessoal, questão de número 12 do capítulo 8 do Fundamentos de Física do Halliday, volume 1, nós temos a seguinte situação. No problema 2, então, ele já está aqui nos levando de volta ao problema 2 desse mesmo capítulo. Essas questões aqui iniciais do nosso tópico de conservação de energia mecânica, elas meio que vão requentando, nos levando de volta para as questões do tópico de energia cinética, né, que foram as 8 primeiras questões desse capítulo. Então, todas as grandezas que você vai utilizar para resolver esse problema aqui, tem que ser as mesmas usadas para o problema do capítulo 2, já que a gente está revendo ele. E o problema consiste aqui, nessa haste, presa a um suporte fixo, e na outra ponta uma massa presa a essa haste que vai fazer um movimento de pêndulo ao ser liberada. Esta haste tem uma massa desprezível e a bolinha vai ter uma massa aí que eu não vou lembrar, mas com certeza vai aparecer aí na sua tela. Então, na letra A, ele pede o seguinte: qual deve ser a velocidade inicial da bola para que ela chegue ao ponto mais alto da circunferência com velocidade zero? Então, o nosso sistema vai fazer um movimento de 3/4 de circunferência. Está aí a massa da nossa bolinha rosa, 341 gramas. E nós vamos ter o seguinte: do ponto em que a gente vai partir o nosso referencial, né, do ponto em que ela partiu ali até o ponto mais baixo, ela tem um raio de 0,452 metros, ou 45,2 centímetros. Então, do ponto onde nós vamos medir até o ponto mais alto, é a mesma distância, né? Já que é o raio da haste e não se modifica. Aplicando a lei da conservação da energia, nós temos o seguinte: a energia potencial mais a cinética final tem que ser a energia potencial mais a cinética inicial. Como a gente quer a situação em que a bola chega no seu ponto mais alto com velocidade zero, isso significa que a sua energia cinética final ela é nula. Então, ela vai estar totalmente transferida para energia potencial final. Então, sobra esses três termos da equação, já que a haste ela não é liberada. Ela já começa com uma velocidade inicial, que é a que a gente quer descobrir. Então, vamos abrir aqui a nossa equação, né? Então, nós temos energia potencial final, massa vezes a aceleração vezes a altura em relação dos pontos mais altos e baixos, tá? Que é igual à energia potencial inicial mais a energia cinética. Veja que as massas elas estão multiplicando cada uma dos termos. Então, na hora de colocar elas em evidência, nós vamos ter massa sobre massa. E como os valores são os mesmos, elas não vão influenciar no resultado final. Então, podemos eliminá-las dessa equação. E aí, podemos reescrever ela isolando a nossa velocidade inicial, que é a grandeza de nosso interesse nesse item. Então, a nossa velocidade inicial vai depender da raiz de 2 vezes a aceleração da gravidade, vezes a diferença entre o ponto mais alto e o ponto mais baixo dessa circunferência. E aí a gente substitui os valores. Então você tem que a velocidade inicial vai ser a raiz de 2 vezes g vezes 0,452 metros. E aí pode ser que fique uma dúvida aqui, por que deu 0,452 metros? Porque lembre-se, o ponto mais alto é 2 vezes essa altura. Então, HF é 2 vezes 0,452 metros. E HI é só 0,452 metros. Então, você tem um valor, o dobro desse valor menos esse mesmo valor, você tem ele mesmo, não é? Então, resolvendo essa expressão, nós temos que a velocidade inicial tem que ser aí de quase 3 metros por segundo. Se eu não me engano, acho que o Halliday vai arredondar para 3 metros por segundo.
Na letra B, ele pede o seguinte: nesse caso, qual é a velocidade da bola no ponto mais baixo? Então, você, mais uma vez, aplica a conservação da energia e analisa a situação. Então, nós temos o seguinte: nós temos uma velocidade inicial, nós temos uma energia potencial inicial, nós temos uma energia cinética final, nós não temos uma energia potencial final, ela é nula, pois no ponto mais baixo a bola vai adquirir a sua maior velocidade possível nessa trajetória, o que significa que a energia potencial foi totalmente transferida para a energia cinética. Então sobra aqueles três termos ali. Aí vamos abrir um meio de mv quadrado, que é a nossa energia cinética, que é igual a mghi, que é o nosso potencial inicial, e um meio de mv zero quadrado, que é por causa da nossa velocidade inicial do ponto de partida. Novamente, as massas não vão influenciar, a mesma análise do item anterior, e isolamos a nossa velocidade, o nosso v quadrado ali. Isolando, a gente vê que a velocidade no ponto mais baixo vai depender da raiz de 2 vezes ghi mais v0 quadrado sobre 2. Para quem não entendeu, né, eu só dei um salto aqui, porque ia dar muitas linhas, né? Se eu for fazer passo a passo mesmo, passando cada variável, aí complica, né, minha gente? Aqui, vou deixar nesse jeito aqui. Substitui os valores, e aí você tem V, que é igual a raiz de 2 vezes G, 9,8, vezes HI, que é a altura inicial, no ponto inicial, que é quando ela está na horizontal, né, 0,452 metros, mais V quadrado, que é a velocidade inicial, quase 3 metros por segundo, que a gente acabou de descobrir no item A, sobre 2. Resolvendo essa expressão, a gente tem que a velocidade no ponto mais baixo é um pouco mais do dobro da velocidade inicial, 4,21 metros por segundo. Na letra C, ele pede o seguinte: e no ponto à direita, na mesma altura que o ponto inicial? Então, lembre-se que a haste começou na horizontal e ele quer no ponto em que ela está na horizontal, só que no sentido oposto, né? Que ela vai dar esse movimento de arco e ela vai estar na horizontal no sentido oposto. Então, vamos fazer a análise, né? Que está aí, ó. No inicial ela estava para o lado esquerdo e no final ela vai estar para o lado direito, na horizontal. Então, a diferença aí da conservação de energia entre esses dois pontos. Então, vamos aplicar. Conservação de energia. Então, nenhum desses itens aí vai ser nula, porque a energia cinética inicial a gente já sabe que tem um valor. A energia potencial inicial também, porque ela tem uma altura, então ela não é nula. A energia cinética final, porque a haste ela vai subir para além desse nível, então ela tem uma velocidade naquele ponto. E a energia potencial final também, pois naquele ponto ela tem a mesma altura da inicial. E aí onde é que está? Pois como ele quer a velocidade, cadê? E no ponto, a velocidade no ponto em que ela atinge essa altura. Então, isolando a nossa variável onde vai estar a nossa velocidade final, que é a energia cinética, nós temos ali a energia potencial inicial menos a final, mais a energia cinética inicial. Porém, a energia potencial inicial e final é a mesma nesse caso aí, porque elas não dependem da altura do objeto. Massa e gravidade, né, o nosso G, são constantes, então não se modifica. Então, a única variável que altera o valor das energias potenciais são a altura. E, nesse caso, a altura são as mesmas. H e HF têm o mesmo valor. O que significa que o resultado da energia potencial nessas duas incógnitas vai ser o mesmo. Então, dois valores iguais com sinais diferentes, o resultado dá zero. O que sobra é que a energia cinética final vai ser igual à energia cinética inicial. E, mais uma vez, massa é constante. Então, para que isso aconteça, significa que a velocidade de um do lado da circunferência
é a mesma que a velocidade do outro lado da circunferência desse esqueminha aqui. Então, como eles estão na mesma altura, a velocidade vai ser a mesma. Vamos mostrar isso para vocês na forma da resolução da equação. Então, abrindo aí, nós temos energia cinética final, 1 meio de mv quadrado, energia cinética inicial, 1 meio de mv quadrado. Massas são iguais, então você pode eliminar da igualdade. Temos 2 e 2 de ambos os lados da igualdade no quociente, então podemos eliminar. Sobra aí V igual a V0, porque passando o expoente para o outro lado na forma de raiz, você elimina, né, um valor ao quadrado sobre uma raiz, vai dar ele mesmo. Então, velocidade é igual à velocidade inicial, e a gente sabe qual é a velocidade inicial, 2,98 metros por segundo, ou quase 3 metros por segundo. Na letra D, simples, né? Ele pergunta se esses valores vão aumentar, diminuir ou permanecerem os mesmos. A resposta é que vão permanecer os mesmos, pois como a gente viu na resolução dos 3 itens, as massas em nenhum momento participou do resultado final da nossa velocidade. Então, significa que a alteração da massa nesse sistema não vai alterar o resultado das velocidades nesses 3 itens pedidos. Então, ela não influencia e os resultados vão permanecer os mesmos. Muito bem, pessoal. Espero que tenham gostado, espero que tenham compreendido. Se você gostou e lhe ajudou de alguma forma esse conteúdo, curta e compartilhe. Se você é novo, se inscreva no canal. Críticas, dúvidas e sugestões na caixa de comentários e até a próxima questão.